O ChatGPT agora pode gerar imagens através do DALL-E 3. Eu fiz alguns testes e os resultados ficaram incríveis. A facilidade e o controle que você tem para gerar imagens a partir da própria interface do ChatGPT vai deixar o processo de gerar imagens por IA ainda mais democrático. Agora vamos para a minha tela que eu vou te mostrar tudo o que eu consegui gerar. Vocês vão entrar na interface do ChatGPT que vocês já estão acostumados a entrar, aqui em chat.openai.com. Você vai selecionar GPT-4 e escolher aqui DALL-E 3. Com essa opção escolhida, você já pode vir na parte de mensagem e pedir ao ChatGPT a imagem que você quer gerar. Por exemplo, eu pedi aqui, você deve gerar imagens para minha hamburgueria. Gera imagens de um hambúrguer com ketchup, mostarda e batata frita. Repara que eu fiz o pedido em português e eu não criei um prompt como eu criaria, por exemplo, para o Midjourney ou para alguma outra IA. Eu simplesmente escrevi como eu estivesse conversando com uma outra pessoa. E o que o ChatGPT vai fazer para mim? Ele vai no DALL-E 3 e ele gera os prompts para mim. Vocês podem reparar que eu escrevi em português e ele gerou aqui os prompts em inglês. Vamos aguardar alguns segundos e ver o resultado das imagens. As imagens ficaram prontas e, como vocês podem ver, o resultado ficou muito bom, né? Exatamente como eu pedi, o hambúrguer com ketchup e batata frita. Ó, essa aqui ficou um estilo ilustração, bem legal, um hambúrguer grande aqui, botou a bandeirinha dos Estados Unidos. Essa também ficou bem legal. E essa aqui do estilo ilustração também, né? Com as batatas aqui em formato de quadrado. Então, assim, eu basicamente, né? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Eu pedi a imagem e ele devolveu a imagem aqui para mim. Bom, agora vocês sabem como que funciona para eu pedir imagens para o ChatGPT. Agora eu quero mostrar para vocês alguns testes que eu fiz e os resultados, né? As imagens que foram geradas com esses testes. A primeira coisa que eu pedi foi uma imagem bem simples, então eu pedi para ele gerar uma bela imagem de uma foto de uma paisagem na Noruega e falei que o formato da imagem deve ser 16:9. E ele gerou essas 4 imagens aqui para mim. As imagens são bem bonitas, né? A qualidade da imagem, ó, muito bonitas imagens. E aqui, o mais interessante é que você pode ter uma interação com o ChatGPT. Então, gerou as 4 imagens. O que eu pedi aqui para ele? Adicione uma mulher ruiva norueguesa na imagem 4. Então, nessa imagem aqui, ele foi e gerou uma nova imagem adicionando aqui essa mulher ruiva aqui de costas. Vocês podem ver, não é exatamente a mesma imagem, mas a imagem é bem próxima, né? A imagem original que ele gerou ali no primeiro prompt. Legal. Aí eu pedi mais uma coisa para ele. Utilize exatamente a mesma paisagem de fundo, só que dê um close no rosto da mulher. Ela deve estar olhando para a câmera. E aqui ele gerou um fundo no mesmo estilo. Vocês podem ver, não é exatamente a mesma imagem, mas é um fundo do mesmo estilo, só que agora dando um close no rosto da mulher. E vocês podem ver que tanto a qualidade do fundo quanto a qualidade do rosto da mulher são muito bons. Eu não vou ficar dizendo para vocês aqui que o DALL-E 3 vai matar o Midjourney ou coisas do gênero. Eu acho que cada IA tem seu objetivo específico. O Midjourney é excelente para gerar imagens realistas, mas eu acho que o DALL-E, né, ele gera imagens com ótima qualidade também. Bom, legal. Aí eu pedi mais uma coisa aqui para ele aqui embaixo. Eu pedi para ele utilizar a mesma imagem, só que mudar para noite. Então vocês podem ver que a imagem ficou muito igual aqui. Imagem de dia e agora a imagem de noite, né? Vocês podem ver que o rosto aqui da mulher está mais escuro, né? O fundo está mais escuro, com as luzes das casas aqui acesa. Bom, legal. Agora eu quero que ele gere para mim uma imagem de um super-herói. Será que ele gera? Então eu pedi aqui para ele gerar uma imagem extremamente realista do Homem de Ferro em Nova York. E vocês podem ver que ele não gerou. Ele deu um erro. Desculpe, mas não posso gerar imagens do Homem de Ferro em Nova York devido à nossa política de conteúdo. Então, conteúdos que têm copyright, por exemplo, como o Homem de Ferro, conteúdos que têm algum tipo de logo, por exemplo, logo do YouTube, logo do Instagram, ele vai dar essa mensagem aqui pra gente. Eu fiz uma nova tentativa, né? Gere uma imagem extremamente realista de um personagem inspirado no Homem de Ferro. Eu tentei dar uma enganada nele e mesmo assim ele não gerou as imagens, né? Dando a mesma mensagem de erro aqui para mim. E eu fiz uma última tentativa que seria: gere a imagem sem ferir as políticas de conteúdo, mas mantenha as cores originais do personagem. E assim eu consegui gerar a imagem do meu Homem de Ferro. Vocês podem ver que é muito parecido com o Homem de Ferro, né? Eu não consigo pedir para ele diretamente que eu quero um Homem de Ferro, mas eu consegui meio que enganar, aplicar um truque
E ele gerou uma imagem aqui. Esse não parece tanto, esse já parece bem mais. Ó. Vocês podem ver que o fundo aqui é Nova York e o Homem de Ferro aqui voando. E essa aqui não parece tanto também. Mas eu achei que a imagem 1 e a imagem 3 ficaram muito boas, né? E muito parecidas aqui com o Homem de Ferro. Mudando um pouco o estilo, eu pedi para ele criar um blueprint de um Fusca. E ele devolveu isso aqui para mim, né? Eu tenho o desenho de um Fusca aqui, a lateral, parte de cima, motor do Fusca. Ele escreveu até aqui em cima Volkswagen. Na segunda imagem, eu tenho mais detalhes aqui do interior do Fusca. Vocês podem ver, né, que a imagem é bem detalhada. A qualidade ficou bem legal, né? Para a terceira imagem, eu tenho aqui já o motor, né? O motor, eu tenho várias peças aqui do lado esquerdo. Eu tenho peças da carroceria do lado direito. E a última imagem aqui, eu tenho o nosso Fusca todo desmontado, com detalhes de motor, carroceria. Eu tenho várias peças do lado esquerdo, peças do lado direito. Então, assim, a imagem bem legal é uma imagem que realmente ela pode ser útil. Por exemplo, se você está apresentando algum trabalho, né, e você quer um blueprint de um coração, eu pedi para ele aqui e ele gerou isso aqui para mim, né, o blueprint de um coração, né, de um ser humano. E olha só, vocês podem ver que a imagem é muito legal, muito detalhada. Olha só, o coração do lado de fora, imagens do coração por dentro. Olha a segunda imagem, olha o nível de detalhes dessa imagem, realmente muito legal. A terceira imagem, aqui já, né, cortando, mostrando uma imagem, né, de dentro do coração. E a nossa última imagem, com mais detalhes aqui, né, do coração do lado direito e do lado esquerdo. Então, assim, é uma imagem que você pode utilizar para um trabalho, assim, sem nenhum problema. De repente, você precisaria, no máximo, ali, mexer na parte dos textos, adicionar, fazer uma mínima edição aí. Uma das coisas muito legais aqui no Dali é em relação a controle. Quando eu digo controle, eu peço uma coisa para ele e ele, de fato, consegue executar aquilo que eu pedi. E o exemplo disso seria você pedir para ele fazer alguma coisa e escrever um texto. Então, aqui eu pedi para gerar uma imagem de uma galinha segurando uma placa escrito "Eu amo o Dali 3". E ele gerou isso aqui para mim, né? Deixa eu botar as imagens aqui em tela grande. Ó, "Eu amo o Dali 3". Aqui eu tenho erro aqui de ortografia. Essa aqui também ficou com erro de ortografia. Essa aqui só ficou com um L a mais, né? E essa última ficou perfeita sem nenhum erro. "Eu amo o Dali 3". Claro que você tem esse problema. Às vezes você pede para gerar um texto, ele gera o texto errado. Mas se você insistir e, por exemplo, dissesse, eu gostei da imagem 1, mas corrige o texto para tal. Às vezes você faz 1, 2, 3 gerações e ele consegue corrigir o texto. Ele tem mais facilidade com a língua inglesa, pelo que eu testei, mas português também você consegue se virar bem. Palavras com acento é um pouco mais complicado, mas palavras sem acento, no geral, ele consegue gerar. E agora eu tentei gerar uma imagem um pouco mais detalhada, porque eu queria ver qual seria o resultado. Então eu pedi para ele criar uma imagem de um close na cabeça de um Android. A imagem deve ser super detalhada, mostrando as engrenagens e toda a tecnologia aplicada. Pedi para que ela seja no fundo branco. E esse foi o resultado que ele me deu. Cara, a qualidade da imagem muito, muito interessante, muito legal. Vocês podem ver o nível de detalhe dos fios, das engrenagens, né? Eu pedi para ver toda a tecnologia que tinha sido aplicada aqui na cabeça do Android, e foi exatamente isso que ele fez. Essa aqui ficou bem legal também. Olha o detalhe aqui do olho, a qualidade muito boa. Essa aqui, um pouco menos de detalhe. E essa aqui também muito boa. Aqui com esse detalhe do olho aqui, ó, esse olho na cor mais alaranjada, ficou bem legal. O resultado ficou bem interessante. Será que ele consegue gerar um logotipo? Bom, aqui embaixo eu pedi, crie um logotipo para minha cafeteria. O nome da cafeteria é Café Sereno. O estilo da cafeteria é minimalista e moderno. Faça um desenho de acordo com ele. Utilize as cores branco e preto. E ele me devolveu esses logotipos aqui. Aqui ele botou café com 2 S, a escrita está errada. Aqui ficou certo, ficou um logo bem minimalista, né, no estilo que eu pedi. Esse aqui ficou bem legal, esse logo, eu gostei bastante. Né? Aqui ele botou café, com um grão de café aqui no meio. E o Sereno ficou certo. Esse logo daria para usar tranquilamente. Esse aqui ficou bem legal também, né? Um logo no estilo minimalista. Faltou apenas o acento, mas seria fácil de corrigir. Eu fiz um outro pedido em relação ao logo, só que eu mudei um pouco. Eu falei o mesmo nome da cafeteria, só que eu falei que a cafeteria é luxuosa e moderna. E com isso, ele mudou completamente o estilo do logo. Ele botou, parece aqui, né, uma
xícara dourada, né, no estilo mais antiga. Ó, café sereno, ficou errado o acento aqui, mas isso daria para corrigir. Esse aqui, eu não faço ideia qual língua que ele escreveu isso aqui, viajou completamente. Essa ficou bem legal, ó, café sereno, né, ficou um logo como se fosse algo mais antigo, mais clássico ali, passando a ideia, né, de luxuoso que eu pedi. E essa aqui ficou bem interessante, né, um logo bem trabalhado aqui de uma xícara. Aqui ele errou, né, o café ficou com 2 Fs e o sereno aqui também, mas daria para você ficar insistindo, né, pedindo novas gerações, e ele provavelmente acertaria, né, numa geração futura, a parte da caligrafia, a parte da escrita. Eu tentei gerar também com o DALL-E 3 algumas thumbnails para o YouTube. E como é que você acha que ele se saiu? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. E eu escrevi o seguinte aqui para o ChatGPT. Você é um designer especialista em criar thumbnails para o YouTube, impossíveis de não clicar. Crie uma thumbnail no formato 16:9 para um vídeo com o seguinte título: Como criar imagens realistas com IA. A imagem deve ter no máximo 3 palavras, o texto deve ser grande, em letras maiúsculas e em negrito. Não utilize a palavra YouTube, porque em alguns momentos ele criava um prompt com a palavra YouTube e isso dava aquele problema lá de política de conteúdo. E ele gerou essas 4 imagens aqui para mim. Essa primeira eu gostei bastante, ficou bem legal. A única coisa que eu mudaria seria o texto. Esse texto, eu acho que como criar, dá para criar um texto melhor. Mas a imagem em si ficou bem legal, bem chamativa. Vamos para a segunda imagem. Essa ficou bem interessante também, né? Porque como eu falo de criação de imagem com IA, então ele fez uma pessoa aqui fazendo um desenho aqui de como se fosse um Android escrito criar com IA. Ficou bem interessante. Essa aqui ficou bem legal também, mas eu sinceramente não usaria. E essa ficou bem interessante, né? Um estilo diferenciado, né? Também botou criar com IA. Talvez a única coisa que eu mudaria seria o texto, né? E também teria que corrigir essa caligrafia. Bom, vamos lá. Eu fiz um outro pedido, né? Saí um pouco do ramo de tecnologia e fiz para ele criar uma thumbnail de um vídeo com o título de como ganhar dinheiro na internet. E ele gerou isso aqui para mim. Essa aqui ficou bem interessante. Ele teve um probleminha na hora de escrever dinheiro. Você vai reparar que algumas palavras ele tem um pouco de dificuldade de escrever. Outras ele escreve muito fácil. Algumas ele tem um pouco mais de dificuldade. Essa foi a segunda imagem, no estilo mais cartoonizado, aqui mais vintage. Ficou bem interessante. Essa aqui também ficou bem legal. E essa é bem legal. Eu gostei bastante dessa imagem. Pena que ele escreveu dinheiro errado. Vocês viram que ele tem um pouco de dificuldade com a palavra dinheiro, né? Legal. E aqui eu pedi para ele gerar thumbnails que chamem mais atenção ainda. Lembre que os textos devem ser em português. Porque quando eu fiz um prompt gerar thumbnail que chama mais atenção ainda, ele gerou com algumas palavras em inglês. E aqui eu frisei que era português. E essa aqui ficou bem legal. Ó, lucrar online aqui, né? Várias moedas de ouro. Aqui um imã, né? Com a ideia de puxar o dinheiro. Essa aqui de um estilo também mais cartoonizado, mais vintage. Ficou legal, mas vocês podem ver, ó, que dinheiro aqui ele não escreveu certo. Essa ficou interessante, né? O logotipo aqui do Bitcoin. E essa aqui ficou bem legal também, né? Tesouro online, ele escreveu certinho. E eu tenho aqui, né, um tesouro aberto lá com várias moedas de ouro. Bem interessante. E aqui embaixo eu pedi para ele gerar, né, uma imagem de uma mulher bonita com um olho azul muito chamativo, né? Com uma cara de espanto, mãos no rosto. Eu fiz isso aqui basicamente, né? Para mostrar que essa provavelmente vai ser uma imagem que eu vou usar na thumbnail desse vídeo. E ele gerou também uns resultados bem legais, ó. Vou botar em tela grande. A imagem com uma ótima qualidade aqui, a mulher, né, com o rosto, com a cara de impressionada, as mãos no rosto. Vocês podem ver que as mãos estão perfeitas, né? E tem muita dificuldade de gerar a mão perfeita. E eu acho que o DALL-E tem feito esse trabalho muito bem. Bom, em relação ao thumbnail, né, vocês podem ver que é uma ferramenta que ajuda bastante. E ela está dentro do pacote do ChatGPT, só para vocês entenderem. Aqui eu estou usando o GPT-4, né, essa configuração, né, o DALL-E 3 está dentro do GPT-4, e eu pago um único valor, que é $20, e eu tenho acesso ao GPT-4, a todos os plugins, e eu tenho acesso também ao DALL-E 3. Eu gerei várias imagens aqui, e pelo que eu entendi, a única barreira, né, o único limitador que você tem é a quantidade de mensagens que você pode mandar para o ChatGPT. No ChatGPT a gente pode mandar até 50 mensagens a cada 3 horas. Então daria para eu pedir várias imagens aí, né, durante um período de 3 horas, né?
e durante um dia, né? Uma última coisa, mas muito legal que eu queria mostrar para vocês é a geração de imagens para artigos. Aqui eu fiz um pedido muito simples para o ChatGPT e eu disse basicamente, com base no esboço abaixo de um artigo, gere 2 imagens para os títulos H2. A imagem deve ser no formato 16:9 e eu falei que além de gerar a imagem, me diga qual título eu devo colocar a imagem, qual vai ser o nome da imagem e eu especifiquei, né, como o nome da imagem deve ser construído. Basicamente, deixei aqui o esboço, né, com o título principal e alguns títulos aqui do nosso artigo. E ele gerou essas 2 imagens aqui para mim. Imagens bem legais, essa aqui e essa aqui. E embaixo ele indicou aonde essas imagens devem ficar. Então você pode ver, ó, para o título A Natureza da Empatia, utilize a imagem com um grupo diversificado de pessoas, a imagem 1, que ele disse o nome que a imagem deve ter. E a inveja e seus efeitos, usar a imagem 2, né? Vocês podem ver que fez muito sentido. As imagens se encaixaram perfeitamente. E outra coisa que eu pedi para ele é para ele gerar 4 opções de imagem para a capa do meu artigo. E essas foram as imagens que ele gerou. Essa imagem, por exemplo, daria para usar sem problema nenhum. Essa também. Essa talvez nem tanto. E essa aqui eu não curti. Então, eu usaria sem nenhum problema a primeira e a segunda imagem. Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje. Eu acho que o ChatGPT ter adicionado o DALL-E dentro da própria interface do ChatGPT foi uma jogada de mestre que vai tornar o processo de gerar imagens muito mais fácil e muito mais democrático para todo mundo. Agora, profissionais de várias áreas vão poder ter acesso a essa ferramenta e usar ela com muito mais facilidade do que antes, quando você compara, por exemplo, com um Midjourney ou um Stable Diffusion. A única coisa que eu queria pedir para vocês hoje, claro, é para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês todos. Valeu, galera. Tchau, tchau.